Papa News Brasil. Informação com verdade, fé e credibilidade. Seja muito bem-vindo ao Papa News Brasil. No Ângelus deste 18º domingo do tempo comum, o Papa dirigiu aos fiéis uma profunda reflexão inspirada no Evangelho da multiplicação dos pães. Em sua catequese, o Santo Padre recordou que Cristo é o verdadeiro pão da vida e fez um forte apelo para que a humanidade redescubra o valor da partilha, da solidariedade e da caridade diante dos desafios do mundo atual. Nesta edição, você acompanha os principais destaques da mensagem do Papa, sua reflexão sobre o Evangelho e o chamado para que cada cristão viva a fé por meio de gestos concretos de amor ao próximo. Acompanhe agora a íntegra desta edição. Cristo é o pão da vida. Papa faz apelo à partilha e alerta contra a ganância no Ângelus dominical. No Ângelus deste 18º domingo do tempo comum, realizado da janela do Palácio Apostólico, na Praça de São Pedro, o Papa dirigiu uma profunda mensagem aos fiéis reunidos no Vaticano e aos milhões de pessoas que acompanharam a oração pelos meios de comunicação. Em sua catequese, o Santo Padre refletiu sobre o Evangelho da multiplicação dos pães, um dos sinais mais significativos da missão de Jesus, que revela a compaixão de Deus pela humanidade e o chamado à partilha. Ao comentar a passagem evangélica, o Papa recordou que o milagre da multiplicação dos pães não representa apenas a resposta de Cristo à fome material da multidão. Antes de tudo, trata-se de um convite a reconhecer que Deus deseja alimentar o ser humano em sua totalidade, oferecendo não apenas o pão para o corpo, mas também a verdade, a esperança e a vida eterna. O Papa, durante o Ângelus deste 18º domingo do tempo comum, realizado da janela do Palácio Apostólico, na Praça de São Pedro, com uma catequese dedicada ao Evangelho da multiplicação dos pães. Em seguida, o Santo Padre fez uma reflexão que ressoa como um forte apelo para o mundo atual, marcado por conflitos, desigualdades e desperdícios. O Papa afirmou: "Caríssimos, Cristo sacia verdadeiramente a fome da humanidade, a nossa fome de verdade e de vida. Ao mesmo tempo, o seu gesto ensina que nada se desperdiça quando é partilhado. A acumulação e o desperdício, por outro lado, são duas faces do mesmo mal: a ganância." A mensagem coloca em evidência um dos grandes desafios do nosso tempo. Enquanto milhões de pessoas ainda enfrentam a fome e a pobreza, uma enorme quantidade de alimentos continua sendo desperdiçada diariamente. Para o Pontífice, essa realidade exige uma mudança de mentalidade, baseada na solidariedade, na responsabilidade e na caridade cristã. Ao recordar o gesto de Jesus que repartiu os pães e os peixes, o Papa destacou que a lógica do Evangelho é completamente diferente da lógica do egoísmo. Quando os dons são colocados a serviço do próximo, tornam-se fonte de abundância. Já quando prevalecem a acumulação desmedida e o desperdício, instala-se uma cultura que alimenta as desigualdades e enfraquece a fraternidade entre os povos. A reflexão também conduz os fiéis ao significado profundo da Eucaristia. Cristo continua alimentando o seu povo por meio do pão da vida, fortalecendo a esperança e renovando a missão de cada cristão de testemunhar o Evangelho com gestos concretos de amor ao próximo. Ao final de sua catequese, o Ângelus tornou-se também um convite para que cada pessoa examine a própria consciência diante das necessidades dos irmãos. O Papa recorda que toda partilha, por menor que pareça, possui um valor imenso quando nasce de um coração aberto à ação de Deus. Em um mundo frequentemente marcado pelo individualismo, pela indiferença e pela busca incessante por bens materiais, a mensagem deste 18º domingo do tempo comum recorda que a verdadeira riqueza não está no acúmulo, mas na capacidade de repartir. Cristo continua sendo o pão da vida que alimenta, consola e transforma aqueles que depositam nele a sua confiança. Se esta mensagem edificou a sua fé, inscreva-se agora no canal Papa News Brasil. Aqui você acompanha diariamente as principais notícias do Vaticano, os pronunciamentos do Papa, o Ângelus, as audiências gerais, as celebrações litúrgicas e os acontecimentos mais importantes da Igreja Católica. Deixe o seu gostei, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Assim, você nos ajuda a levar informação, fé e esperança a cada vez mais pessoas. Papa News Brasil, informação, fé, esperança e caridade.